Galera, hoje temos aqui o mapa de 1587 que não deveria existir. Isso daqui é uma recomendação da própria Vic, tá? Ela falou que tava fuçando no YouTube dela, tava vendo algumas outras recomendações e apareceu esse vídeo aqui pra ela, tá? Então deixa o like, se inscrevam, falam aqui embaixo, sejam sinceros se vocês gostaram desse vídeo quando vocês terminarem de assistir, tá? Se quiserem também mandar algum vídeo pra gente reagir, vem no link que vai estar na descrição, que é o nosso Live Pix, tá bom? E o vídeo de até 20 minutos é R$ 20. Deixa o like, se inscreva, hype o vídeo que ajuda muito a gente e claro, se torne membro também, que membro tem acesso a vários vídeos aí, vários benefícios bem legais, tá bom? Vambora! Vambora, gente, calor dos infernos, cara, não é possível isso, muito quente. Mano, apareceu aí hypados, hein, cara? Eu falei, Imagine Nath, um quebra-cabeça composto por 60 peças. Se você montar de uma forma incorreta, verá apenas fragmentos de papel sem sentido. Um pedaço de oceano, o contorno de uma montanha, uma criatura estranha cortada ao meio. Ixi. Nossa! Mas se unir as 60 peças na ordem exata, surgirá uma imagem contínua com quase 3 metros de diâmetro. Uma imagem colossal que, de acordo com tudo que a história oficial nos ensinou, guarda um nível de conhecimento que simplesmente não deveria existir em sua época. O que estamos vendo não é apenas um simples mapa, é uma gigantesca obra de arte medieval que não só representa a geografia de uma forma muito misteriosa, mas também revela a maneira como os seres humanos enxergavam o mundo. Oxe, que legal, é mesmo. Loucura. Esse é o Planisfério de Urbano Monte, concluído no ano de 1587. Ó, antigo. À primeira vista, pode parecer apenas um mapa antigo extremamente detalhado, mas quando você o observa com atenção, começa a perceber anomalias que rompem Oxe, completamente olha aí, amiga. a linha Eles do já tempo viram, da tá vendo? humanidade. Ele mostra costas, nomes e tribos em áreas da América do Norte onde a exploração europeia sequer sonhava em chegar. Ele mostra a Califórnia ligada ao continente décadas antes de outros exploradores perceberem que ela não era uma ilha. Mostra um enorme continente no Polo Sul, uma massa de terra colossal, repleta de vida, com rios e relevo, quase 250 anos antes da Antártida ser Mano, olha oficialmente que descoberta. brisa. Aqui parece um homem batendo num bicho de asas. É E aqui mesmo. parece um leão brigando com um bicho de asas também, tá vendo? Sim. Olha esse aqui que Olha. parece um dragão. Gente, o que é isso? Mas o mais bizarro de tudo é Nunca que ouvi ele falar, desenhou a é. Terra com uma precisão geométrica fascinante. Ele não utiliza a clássica visão retangular a qual estamos acostumados. Em vez disso, utiliza algo chamado projeção polar azimutal. Se você observar este mapa e depois olhar para o logotipo moderno das Nações Unidas, perceberá que eles são estruturalmente idênticos. Olha, a África ali é Acredite, quase essa é uma igualzinho. perspectiva exata que só se pode ser obtida de uma única maneira: flutuando no espaço sideral, olhando diretamente para baixo a partir do Polo Norte. Como um homem do século XVI pôde desenhar lugares que ainda não haviam sido descobertos? Meu. Como conseguiu enxergar o mundo a partir do único ângulo impossível de ser visto? Teria sido apenas um golpe de sorte de uma mente extraordinariamente imaginativa? Ou será que Urbano Monte teve acesso a fontes de informações, bibliotecas ou mapas perdidos na história? Ixi, mano, Para legal, hein? desvendar o mistério deste mapa, primeiro precisamos olhar para o homem que o desenhou. E é aqui que nos deparamos com o primeiro grande paradoxo da biografia de Urbano Monte. Surpreendentemente, não se sabe muita coisa sobre ele. Porém, ele não era um navegador experiente, não era um pirata nem um comandante naval. Nem sequer era um explorador. Nunca liderou uma única expedição, muito menos rumo aos confins do mundo. Monte era um nobre de Milão, um homem imensamente rico que raramente saía da sua cidade. Era o típico erudito da biblioteca. E, no século XVI, dinheiro e influência comprava algo muito mais valioso do que ouro. Podiam comprar acesso a muitos dos segredos do mundo. Monte transformou seu escritório em um verdadeiro vórtice de informações. Comprou e estudou os mapas contemporâneos de gigantes como Gerardus Mercator e Abraham Ortelius. Gente, eu não Interrogou marinheiros e comerciantes que passavam pela Itália e, utilizando sua posição privilegiada, chegou até mesmo a se reunir com a primeira embaixada diplomática do Japão. Caramba, importantíssimo ele foi. Essa é a razão pela qual seu mapa retrata aquele país com um nível de topografia, nomes e detalhes que deixou todos os cartógrafos da Europa em uma situação completamente ridícula naquela época. No entanto, Urbano não queria simplesmente desenhar um mapa. Queria construir um mecanismo. Ele batizou sua obra de Planisfério Científico Universal. Não se limitou a delinear as bordas dos continentes. Transformou a geografia em uma enciclopédia visual.
preencheu cada espaço com diagramas de eclipses solares, zonas climáticas e tabelas incrivelmente Gente, complexas que que mente é essa? calculavam a Mano, duração do velho. dia e da noite, dependendo do mês e da latitude em que a pessoa se encontrasse. Olha! E como toda máquina, seu funcionamento seguia uma lógica muito específica. Monte não projetou essas 60 peças para serem penduradas em uma parede ou colocadas em uma moldura plana. Ele deixou instruções precisas de que o mapa deveria ser montado sobre uma placa circular de madeira, uma espécie de roda sustentada por um pivô central no meio da sala. Ele foi projetado para ser Chocada! girado, para que o mundo girasse ao seu redor. Na verdade, Olha isso. devido à imensa complexidade de montar um pergaminho de quase 3 metros sobre uma base giratória em 1587, o mais provável é que o próprio Urbano Monte jamais tenha visto seu mapa completamente montado e aberto em toda a sua grandiosidade. O mapa completo só pôde ser montado pela primeira vez em 2017 em uma base de Olha! dados da Califórnia, Meu Deus! utilizando um Meu algoritmo de Deus, mais de alinhamento de 15 anos imagens, depois. 430 anos depois de sua criação. Olha! O que Monte Chocada. construiu folha por folha, à mão, sem internet, sem satélite e sem qualquer tipo de voo, é um objeto que desafia várias das coisas que acreditamos saber sobre o século XVI. Mas é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Porque ele tava lá, Mas, olha que brisa. Uma coisa é a O gente ponto de tentar ancoragem deste fazer. mapa, Tipo o assim, eixo em torno do eu ou você tentar reconstruir algo visando lá atrás com os estudos, mas ele já tava lá, então como ele via sim, assim? Que como é? loucura! qual todo o seu universo girava era o Polo Norte. Se você observar exatamente o centro do planisfério, verá que Monte representou o Ártico de uma forma muito peculiar. Não como uma simples planície de gelo, mas como 4 imensas massas de terra, separadas por 4 canais de água que convergem perfeitamente para o centro. Essa visão não foi uma invenção dele. Mercator também desenhou exatamente a mesma coisa. Ambos se basearam em textos bem antigos, relatos medievais e escritos míticos que falavam de uma terra oculta no norte magnético do planeta. Ao posicionar o polo no centro, Monte estava revelando a verdadeira natureza esférica da Terra. Em grande medida, a precisão que ele alcançou com a Europa, a África e partes da Ásia é, honestamente, impressionante. Mas a partir daqui, essa ciência começa a ser ofuscada por algo ainda mais estranho. À medida que se deixa para trás o centro organizado do mundo conhecido e se avança em direção às margens, rumo ao extremo sul, surge algo que simplesmente não deveria Amiga, existir. explica isso. Na borda externa do mapa, onde deveria existir apenas um oceano aberto, há um continente, com as costas desenhadas Antártida, né? e identificadas com nomes em latim. Possui rios Que em da seu hora. interior e uma lógica geográfica que vai muito além de uma simples especulação. É a Antártida, ou algo incrivelmente parecido com ela. Olha, que O legal. problema é que a Antártida só foi descoberta em 1820, 233 Olha, anos depois mano. de Monte tê-la desenhado. Meu A explicação Deus, acadêmica mais aceita é que como Urbano assim, Monte mano? estava simplesmente seguindo a teoria de Ptolomeu, da Terra Australis Incógnita. A ideia de que, se o hemisfério norte possuía grande massa de terra, então o sul também deveria possuir algo equivalente, para que a esfera permanecesse em equilíbrio. Essa é uma explicação perfeitamente razoável, mas há um pequeno problema com ela. Abraham Ortelius já havia desenhado a Terra Australis em 1570, mas ela era Só que era apenas uma menor. mancha vaga. Já Monte desenha costas específicas, nomes e relevo. Terra, Por alguma razão, terra. Monte estava Olha convencido de algo que simplesmente não sabemos o que era. Outro detalhe é que Monte desenha a Antártida sem gelo, com costas acessíveis, como uma terra que poderia ser navegada. Existem teorias bastante controversas sobre mapas que retratariam uma Antártida pré-glacial, e a semelhança inegável com certos mapas, como o do cartógrafo otomano Piri Reis, que desenhou o litoral das Américas e da África em 1513. Isso é simplesmente bizarro e Muito. impossível de ser ignorado. O estranho é que as fontes conhecidas de Monte são Mercator, Ortelius e os relatos dos jesuítas. Nenhuma dessas fontes explica os topônimos específicos presentes no extremo sul do mundo, na América do Norte ou em outras regiões que ainda permaneciam inexploradas em sua época. À medida que o mapa avança para desertos desconhecidos e territórios jamais explorados, a ciência de Urbano Monte começa a se desfazer. Se observar de perto a Terra Australis Incógnita ou as regiões remotas da Sibéria e da Manchúria, é perceptível que Monte preencheu essas paisagens com verdadeiros pesadelos.
Nesse ponto, o mapa deixa de ser uma representação geográfica para se amigo. transformar em um retrato psicológico e mitológico. Mano, que Na bizarro. mentalidade renascentista, o centro do mundo simbolizava o lar, a civilização e a ordem. Já as margens representavam o caos. Era o limite do que podia ser conhecido. Caramba. Nos desertos da Ásia Central, Monte desenhou demônios e espíritos bizarros enganando viajantes. Isso é uma clara influência das lendas dos djinns, das rotas comerciais persas. Nas terras da Manchúria, ele retratou uma mantícora, uma criatura mitológica híbrida com corpo de leão, cauda de escorpião e rosto de mulher. Nos oceanos, ele desenhou aves rock, com elefantes capturados. Meu Deus, imagina Já o tamanho pelos dessa mares ave. aparecem sereias de 2 caudas. Lembra até essa Como logotipo assim? aqui. Oxi. Homens-peixe, serpentes gigantescas capazes de destruir um galeão com suas mandíbulas e monstros marinhos de proporções absurdas. Seria muito fácil olhar para esses desenhos hoje e enxergá-los apenas como fruto da ignorância ou da superstição do século XVI. Porém, na minha opinião, isso seria não entender a verdadeira mensagem por trás deles. Esses monstros não são simples erros de interpretação nem fantasias infantis desenhadas para decorar o papel. São símbolos carregados de significado, da mesma forma que usamos vários ícones hoje para representar ideias muito específicas. Monte não desenhou os monstros por diversão. Ele os desenhou porque a mente humana não consegue atribuir uma identidade clara àquilo que simplesmente não conhece. Quando a Nossa, ciência, bom ponto. a exploração e os registros disponíveis praticamente se esgotam, o cérebro humano reage projetando seus próprios medos para preencher esse vazio. Os monstros presentes nos mapas medievais e renascentistas não eram meros elementos decorativos. Essas criaturas e símbolos marcavam zonas de perigo, territórios Perigo, inexplorados, fronteiras do mundo conhecida e possíveis que fontes de novos conhecimentos. E o fato de se tornarem cada vez mais monstruosas à medida que se afastam do centro do mapa é a manifestação visual do que hoje se conhece como horror vacui, o medo profundo que o ser humano sente diante do vazio. As aves rock Uau. aparecem sobre o Pacífico Central e o Oceano Índico, regiões que os europeus ainda não controlavam comercialmente. Nos contos de Simba, o marujo, que Monte conhecia muito bem, os pássaros rock são águias colossais, Meu Deus, que eu poderiam nunca ouvi predar falar. elefantes e animais de grande porte. A mantícora, desenhada na Manchúria, marca exatamente a fronteira dos territórios que os jesuítas ainda não haviam alcançado. Na simbologia medieval, ela representa a fusão de múltiplas identidades, ameaças que devoram os estrangeiros que se aventuram sem conhecimento algum. E na Mongólia, vemos um unicórnio retratado de forma pacífica. Ao seu lado, Monte deixa uma inscrição em italiano que diz: Dove sono 10 tribù di Israel? Aqui estão as 10 tribos perdidas de Israel. Com isso, ele posiciona um dos maiores mistérios bíblicos em um dos lugares mais inacessíveis que alguém poderia imaginar. O unicórnio, na visão de um mundo medieval, era um símbolo sagrado do oculto. Caramba. E essa visão de mundo não se aplicava apenas às criaturas míticas. Nos contos e nas margens do mapa, a obra se transforma em uma poderosa ferramenta de propaganda política e religiosa. Monte inclui retratos dos líderes mais importantes de sua época, para situar seu mapa no tempo. Ele retrata Moctezuma II, o imperador asteca, ao lado do Papa e do poderoso sultão do Império Otomano. Já nas costas do Brasil, aparece uma cena igualmente significativa. O rei Felipe II, da Espanha, aparece navegando triunfante em uma embarcação. Das águas emerge uma sereia oferecendo-lhe uma coroa, enquanto, Olha. em terra firme, Atahualpa, o último imperador dos Incas, é retratado entregando a ele as riquezas do Peru. Ao lado dessa cena, Monte escreveu uma legenda que busca justificar a conquista de todo o continente. Na inscrição diz: o novo mundo era infeliz sob o domínio de Atahualpa Ixi. e de Satanás. Agora é mais feliz sob o de Felipe. Para o criador deste planisfério, tanto os monstros marinhos quanto os reis pagãos cumpriam exatamente a mesma função dentro do mapa. Eram representações específicas, sob a visão europeia da época. O planisfério de Urbano Monte é o testemunho de um homem que dedicou anos de sua vida, isolado em um escritório em Milão, tentando conter o infinito dentro de um círculo de papel. Ao reunir fontes perdidas, conhecimentos proibidos, conceitos matemáticos extraordinariamente avançados e as Realmente, mitologias olha mais isso, obscuras nossa. do seu tempo, ele criou algo que ultrapassava os limites da cartografia.
Urbano Monte morreu em 1613, sem publicar seu Atlas, sem ver suas 60 folhas reunidas e sem imaginar que, 430 anos depois, sua obra seria finalmente tamanho, montada amiga. em sua totalidade. Meu Deus. E o resultado foi um mapa com terras nomeadas que ninguém havia explorado. Criaturas fantásticas que formavam um complexo sistema de símbolos e codificação geográfica muito mais sofisticado do que aparenta à primeira vista. Tudo criado por um único homem. É possível que Monte tenha tido acesso a fontes que se perderam ao longo da história. Também é possível que parte do que vemos seja apenas uma coincidência extraordinariamente bem documentada. Hoje, observamos a Terra por satélites, mapeamos oceanos, conhecemos a realidade geológica da Antártida, removemos as mantícoras, os demônios dos desertos e as serpentes marinhas dos nossos mapas digitais. Finalmente, parece que domesticamos o mundo. Mas ao contemplar essa obra-prima de 1587, surge uma pergunta muito mais profunda. Ao eliminar todos os espaços em brancos dos nossos mapas, ao apagar todos os monstros e símbolos da nossa geografia, será que realmente os derrotamos? Ou apenas os abrigamos a se esconder nos cantos mais escuros e por isso que a gente não conseguiu explorar o oceano até hoje. Meu Deus! Então, faz muito sentido isso que você falou, amiga, porque, tipo assim, já tentaram explorar o oceano e suspenderam, assim, também as pesquisas, né? Olha, Então, os tipo assim, bichos lá o enterrados. governo, tipo assim, olhou pra esse mapa e falou assim, mano, então deve ter alguma coisa aí e não vou mais procurar, não sei, mano, tudo é possível, assim, sabe? Porque, gente, pra você fazer um mapa desse tamanho, assim, com as folhas todas separadas uma da outra, ele nunca tinha juntado uma folha na outra, assim, você simplesmente acertar 90% a formação geográfica da Terra, assim, sabe? Porque ali dá pra ver a forma exata. Eu acho que só a Ásia ali não era tão grande quanto ele desenhou, que não tá tão grande assim quanto é, né, na forma que ele desenhou. Mas se você parar pra ver o Brasil e a África é exatamente igual. O Brasil não, né? A América do Sul e a África é exatamente igual. Tipo assim, gente, não tinha as informações assim. Tanto que ele até falou assim que ele não era um navegador assim, sabe? Que eram as expedições. E, pô, se o Brasil, por exemplo, foi descoberto em 1500 e 1587, sei lá, 80 anos depois, assim, da descoberta, ele conseguiu fazer as margens dos continentes, assim, exatamente certinho, assim, gente. Gente, eu fiquei chocada. Eu não esperava que esse vídeo fosse me surpreender tanto e me prender, cara. Eu fiquei... Eu pensei assim, eu falei assim, amiga, vamos reagir esse vídeo? Tá hypado e parece ser interessante. E veio os pessoal nos comentários elogiando bastante. Mas, cara, tá de parabéns, tá? Realmente é algo que ele fez a gente ficar presa e ficar tentando desvendar. Aí a gente, tipo assim, eu lembrei de Vikings, né? Aquela ânsia deles ali na época de querer viajar ali pra explorar novas terras também. Porque ali naquela época você não tinha conhecimento, você só conhecia quando você chegava lá. Então também eu fiquei lembrando... E a Antártida aí, amiga, eu ia falar foi descoberta anos depois, né? Depois. E aí eu fiquei pensando assim, tem uma parte lá que você não pode ultrapassar, que é proibido. O que será que tem que você não pode ultrapassar? O que tem depois de lá, cara? E aí a gente vê esses desenhos aqui, a gente fica, meu Deus, como pode, sabe? Tipo, ele, tipo assim, isso que ele falou também do medo ali, sabe? Do fruto ali da cabeça, sabe? Você colocar esses animais pra representar ali, mas mesmo assim, a gente não explorou 100% o mundo, sabe? Os lugares, tudo. A gente sabe... Os animais ali no mar, eu achei bizarro. Cara, por conta disso, da gente não conhecer tudo. E é muito olha, profundo o oceano, mano. A gente viu até um negócio da Amazônia que, tipo, tem espécies, um vídeo que a gente viu falou que a cada, tipo, dia eles conseguem descobrir várias espécies novas. Então, assim, imagina as espécies que já morreram, que estavam lá atrás, que eram umas coisas mais pré-históricas, né? Imagina o que ainda a gente não descobriu, que tá lá no fundo do oceano. Imagina o que tem ali, sabe, no universo que a gente ainda não teve ali acesso por conta de que a tecnologia não chega. Gente, é muita coisa, tá? Eu realmente amei esse vídeo. Também a Terra vista de cima. Cara, isso foi o mais bizarro pra mim, cara. Como, meu Deus do céu, como um homem conseguiu fazer isso naquela época, gente. E olha que ele teve acesso ali, né, a pessoas muito ali influentes, pessoas muito ricas, porque ele pegou todo ali também o dinheiro dele, uma parte dele, investiu também em livros. Então ele até fala aqui, o cara do vídeo, sobre conhecimentos ocultos também, cara. Não, pra mim, não existe outra coisa também além disso. O cara tem que ter um conhecimento acima do normal, cara, pra poder fazer isso daqui naquela época. Gente, eu fiquei chocada, tá? Vídeo muito bom, eu realmente fiquei fascinada com esse mapa. Acho que quanto mais a gente vai olhando, mais a gente ficando assim, meu Deus, que isso? Mas é ficando intrigado, né? De como exato. Ele isso, né? Cara, muito E eu não lembro de ter estudado sobre isso daqui, não, nossa, mano. eu nunca ouvi sobre falar. Esse cara, não tinha ouvido falar dele. Agora, daquele Mercator ali que ele falou, eu já tinha ouvido nas aulas de geografia, eu me recordo desse nome. Mas agora, desse nome aí dele, do Urbano, mano, não, nunca.
Nossa, nunca ouvi mesmo, tá, Kairos? Tá vendo como Parabéns. que a escola limita também o conhecimento pra É. gente poder... Porque olha o nome do vídeo, ó, o mapa de 1587 que não deveria existir. Por quê? Por que não falam na escola sobre isso, então? Pois é, por que deixou oculto pra gente assim? Olha que loucura, mano. Ele tem um canal aqui também, ó, que a gente nunca viu, é um canal relativamente novo, né? Mas se vocês gostarem e quiserem outros, deixa aqui a indicação. Eu faço como a Nath falou lá no início também, tá bom? Se vocês gostarem bastante, patrocinem pra fortalecer e ajudar o nosso canal, tá? Um beijo, tamo junto, comenta aqui o que vocês acharam e o conhecimento de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.